Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 84. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Eu não sei se somente eu estou com essa impressão, mas queria compartilhar com vocês esse sentimento de que realmente acho que o nosso planeta precisa de uma parada ainda maior do que a pandemia. Acho que a pandemia não foi um susto suficiente para o mundo dar uma parada e tentar reorganizar a cabeça, porque realmente a gente tem visto loucuras por toda parte, né? Por exemplo, questão de estatísticas, né? Hoje, principais jornais aqui do Brasil, a gente vê que as capas exibem ali com grandes manchetes a questão do Brasil agora ser o terceiro país do mundo em número de óbitos. É óbvio que qualquer perda de vida humana é terrível, não tenha dúvida, mas eu fico com aquela sensação às vezes de que os meios de comunicação eles ficam até torcendo para que o número de óbitos no Brasil por causa do coronavírus aumentem. Isso eu acho uma maluquice total. Não se fala, por exemplo, de que os números. Ok, o Brasil é o terceiro maior número de óbitos, mas em compensação, em termos de óbitos por habitante, o Brasil é o vigésimo. Né? O Brasil ultrapassou a Itália em termos de habitantes, em termos de número de óbitos, mas se a gente for ver, por exemplo, comparando com o Reino Unido, que é o segundo país em número de óbitos, 40 mil, o Reino Unido tem a proporção 588 óbitos por 1 milhão de habitantes. 588. O Brasil, 160 óbitos por 1 milhão de habitantes. Mas a manchete do jornal fala, estampa, que nós somos agora o terceiro, que morre um brasileiro por minuto por causa do coronavírus, etc. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado realmente com o que a gente lê, com o que a gente escuta nos jornais. Não é à toa que temos visto aí nessas manifestações nos Estados Unidos ataques contra jornalistas. Acho que isso aí também tem que ser avaliado, né? Violência contra jornalista é algo terrível. Aliás, qualquer tipo de violência é terrível, mas existe uma certa percepção de muitos, né, de que os jornalistas, de uma maneira geral, muitos deles não têm feito um bom trabalho, precisam repensar a maneira como eles divulgam as informações para a população. Então, em termos de estatísticas, de uma maneira geral no mundo, infelizmente a pandemia ainda continua subindo em termos de casos, número de casos confirmados, quase 7 milhões de casos confirmados, e infelizmente devemos chegar aí à marca de 400 mil óbitos pelo coronavírus neste final de semana. Estamos aí com 393 mil, mais ou menos 5 mil óbitos por dia aí na média esses últimos dias. Estados Unidos ainda na frente, Estados Unidos com 110 mil óbitos, um número bastante elevado. Na média aí de população, 330 óbitos por 1 milhão de habitantes. O Reino Unido em segundo, com 40 mil óbitos e 588 óbitos por 1 milhão de habitantes. E o Brasil, infelizmente, aí chegando nessa posição de terceiro lugar em termos de óbitos. Preocupa outros casos. O México, como eu já tinha falado na semana passada, cresceu bastante. O México agora está com 12.500 óbitos, já é o sétimo maior do mundo em termos de número de óbitos. E a Índia tem tido um aumento de casos, né, nos últimos dias. Né, a Índia, nas últimas 24 horas, foi o terceiro país em aumento de número de casos, em número de casos diários. Né, em termos de óbitos, a Índia ainda está com um número ainda razoável, considerando o tamanho da população. Ainda tem 6.300 óbitos, com uma população de quase 1,3 bilhão de habitantes. Mas o crescimento do número de casos da Índia, como a gente já vem falando aí vários podcasts, é um fato e tem que ser realmente acompanhado em função da grande população indiana que pode vir pela frente. Um outro absurdo nesse mundo louco que nós estamos vivendo é aquela guerra da cloroquina, né, da hidroxicloroquina, ou seja, aqueles que eu fico também com a impressão de que tem gente que torce contra que a hidroxicloroquina seja efetiva. Né? Essa semana saiu, vocês acompanharam, que saiu aquela questão de uma reportagem, capa, notícia grande em todos os jornais, dizendo que a hidroxicloroquina não servia, né? Um estudo que saiu numa revista aclamada do Reino Unido, na Lancet, dizendo que a hidroxicloroquina não era eficaz.
E aí hoje nos jornais tem uma noticiazinha pequenininha dizendo que o jornal, o Lance estava se retratando e os responsáveis pela pesquisa estavam se retratando porque realmente os dados não eram muito consistentes, etc. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, numa hora segue aquela pesquisa precipitada que saiu na Lancet condenando a hidroxicloroquina e agora volta atrás dizendo que retomou as pesquisas em relação à hidroxicloroquina. Mas o que me irrita nessa história toda é aquela sensação que eu fico da torcida contra, né? Ou seja, só porque a hidroxicloroquina foi associada ao presidente Trump e ao presidente Bolsonaro, então há a parte da mídia que torce contra a hidroxicloroquina. Você tomara que dê errado mesmo, né? Isso é que eu acho que é um absurdo. Mas temos boas notícias sim, né? Produção de vacina em vários lugares, inclusive a perspectiva de produção de vacina no Brasil, uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, isso é uma boa notícia. Temos sim estados no Brasil onde a pandemia já está bastante sob controle, os jornais não falam isso, mas é importante a gente saber. Embora os números no Brasil ainda estejam muito ruins, temos que realmente evitar aglomerações de todos os tipos, né? Ou seja, o distanciamento social é uma medida importante ainda para tomarmos aqui no Brasil, mas temos alguns sinais aí otimistas e que temos que tentar ver o que podemos fazer aí no futuro, aí nos próximos dias, mas vamos ser otimistas com relação ao combate da pandemia. O segundo tema que eu trago para vocês no podcast de hoje é com relação aos protestos nos Estados Unidos. Vocês têm acompanhado bastante da mídia, não quero entrar muito em detalhes sobre isso para cansá-los, mas o que eu chamo a atenção do ponto de vista geopolítico da análise desses protestos é que o Trump ficou, na minha avaliação, bastante exposto, né? E isso é importante. O que me chamou muita atenção ontem foram alguns militares de alta patente nos Estados Unidos se manifestando publicamente contra a ideia do presidente Trump de utilizar tropas nas cidades, etc., ou seja, o exército americano ser empregado contra a população contra as manifestações dentro dos estados. Então acho que isso aí foi uma marca muito negativa para o Trump. Já vimos inclusive alguns deputados e senadores republicanos, ou seja, do partido do Trump, condenando, né, a atitude dele. Vamos lembrar que temos eleições em novembro, então algumas pesquisas já apontam o Biden 8 pontos à frente do Trump para as eleições em novembro. A grande questão que eu vejo aqui, o Trump tenta passar uma imagem de força, tenta classificar os protestos como atos terroristas, dizendo que ele é o salvador, tentando se posicionar como um salvador, como um grande líder nessa questão, mas acho que, na média, o tiro está saindo pela culatra, não está sendo bom para a imagem do Trump, somando isso com a questão da economia, quase 20% de desempregados nos Estados Unidos. Vamos aguardar. Novembro está um pouquinho distante ainda. Como já falei em outros podcasts, acho que a questão da eleição para o Biden depende muito da escolha dele para vice-presidente. Eu acho que isso aí vai ser muito simbólico, muito significativo se o Biden conseguir escolher um bom vice-presidente. O Trump definitivamente está com a imagem dele bastante arranhada com esses eventos dos protestos dessa semana, essas 2 semanas. Segunda-feira próxima agora completarão 2 semanas de protesto. Vimos atos de bastante violência. Isso também é uma coisa que tem que ser criticada. Ou seja, a violência, eu não acredito que a violência construa nada. Eu acho que é importante a gente frisar que qualquer tipo de manifestação é válida, mas tem dois aspectos. Primeiro, que nós estamos com uma grande pandemia, ou seja, aglomeração grande de pessoas não é positivo nesse momento, e excesso de violência, com destruição de carros, de veículos, de casas, de lojas, incêndio, isso não é positivo. Não é positivo. Gente já morreu por causa dos protestos, não apenas. O início do protesto foi por causa de uma morte estúpida da polícia de Minneapolis e não faz sentido, em função dos protestos, durante os protestos, outras pessoas morrerem. Então acho que isso tem que ser repensado. Terceiro ponto que trago para vocês é a questão da disputa hegemônica, aquela sessão que eu agora estou mantendo sempre aqui no nosso podcast, de dados importantes. O Trump, durante essa semana, anunciou que, em função das medidas aí da China contra Hong Kong, ele vai tirar os privilégios de Hong Kong, privilégios comerciais em relação a Hong Kong, as relações comerciais
dos Estados Unidos com Hong Kong. Outra coisa importante dessa semana, ontem, quinta-feira, foi a data, né, daquele evento da Praça Tiananmen, lá em Pequim, que ocorreu há 31 anos atrás. É um evento histórico, 31 anos que ocorreu. Vocês lembram aquela cena daquele chinês em frente lá, daquela coluna de tanques do exército chinês, né? Então, isso é um evento bastante importante, bastante simbólico. E mesmo com novas leis proibindo manifestações contra a China, etc., lá em Hong Kong, mas muita gente foi às ruas de Hong Kong manifestar em protesto contra o evento. Eles sempre fazem isso nos dias 4 de junho. Ano passado isso aí foi muito forte lá em Hong Kong, mas ontem voltou a acontecer. Então, em relação a essa disputa de China e Estados Unidos, tem três, como os americanos falam, hotspots, né? Pontos quentes tem que ter muita atenção. Questão de Hong Kong, questão de Taiwan e a questão do Mar do Sul da China. São três situações que a gente tem que estar acompanhando bastante. Eu acho que a de Hong Kong é a mais perigosa, porque envolve essa questão aí das manifestações, da população nas ruas, como que os chineses agora, com essa nova lei de segurança, como os chineses vão reagir efetivamente, ou seja, se vão usar o exército chinês para entrar em Hong Kong e tomar conta da cidade, etc. E aí, obviamente, vamos ter aí cenas aí de violência, etc., bastante grandes. Então, esse é um ponto muito importante. Ao mesmo tempo, a gente vê que a China tenta aproveitar ao máximo esse momento de impopularidade mundial do Trump para ganhar espaço, né? Na verdade, para recuperar o espaço que a China perdeu com essa pandemia. Sem sombra de dúvidas, a pandemia arranhou bastante a imagem da China no mundo todo. E a China, que tem muito dinheiro e tem, obviamente, a maior população do mundo e um grande comprador mundial, a China tenta recuperar espaço, obviamente, voltando a sua economia voltando ao normal. Ela compra mais, né? Então se beneficia os países. Em maio, por exemplo, a balança comercial brasileira mais uma vez foi positiva. Logicamente que os jornais brasileiros não falam nisso, mas a balança comercial brasileira em maio voltou a ser positiva, muito obviamente em parte o nosso agronegócio, que tem tido um desempenho fantástico, e muito por causa da China. Pra vocês terem uma ideia, em maio 40% das exportações brasileiras foram para a China. Então isso é um número importante que a gente não pode esquecer, ou seja, o peso da China na nossa balança de exportações, né? A importância da China para isso. Então eu acho que a China ela está tentando aproveitar esse momento de instabilidade do Trump, né? Tentando ganhar espaço, porque ela tem dinheiro para poder emprestar para países que estão em situação difícil, tem essa questão do comércio bilateral. Então a China vai tentar ao máximo, vocês vão ver muitos movimentos da China nas próximas semanas, tentando ocupar aí espaço, tentando aparecer como bem, digamos assim, perante a comunidade internacional, se oferecendo para ajudar os países que estão com mais dificuldade, etc. Então essa disputa ela vai se acirrar. E uma outra novidade nessa disputa entre China e Estados Unidos, que um ex-chefe do Serviço Secreto Britânico na quarta-feira deu uma entrevista para o Telegraph, um jornal britânico, dizendo que há sim indícios fortíssimos de que o vírus, de que o Covid foi mesmo desenvolvido naquele laboratório de Wuhan. Esse assunto já está meio cansativo, mas é um assunto importante. Se realmente isso for comprovado, né? Ou seja, se tivermos provas concretas de que isso aconteceu e a China ocultou, realmente seríssimo, e aí as coisas mudam. Mas, por enquanto, foi uma novidade, quarta-feira surgiu essa entrevista, então eu trouxe aqui para vocês a título de informação. E no nosso último quadro, estamos de olho, estamos acompanhando a crise na Líbia. Vocês lembram que na última segunda-feira tivemos um podcast especial com a minha amiga, a pesquisadora Melissa Rossi, falando especificamente sobre Líbia, o nosso último podcast, 83. A situação lá ainda está bastante instável, temos atores importantes disputando espaço ali na Líbia. A Líbia é um grande produtor de petróleo e estamos acompanhando. A situação na Venezuela, obviamente, preocupa, né? Como sempre tenho dito no nosso podcast, no nosso entorno aqui brasileiro, a situação que mais preocupa é a situação da Venezuela. E aquele drama da falta de combustível, aqueles 5 navios chegaram levando gasolina para a Venezuela, porque o parque de refino venezuelano totalmente quebrado, e então eles não conseguem refinar o petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas não consegue processar o petróleo que tem.
então precisa receber essa gasolina de fora. E os Estados Unidos tentando bloquear, não bloquearam como eu achava que podiam ter bloqueado, com a Marinha Americana impedindo a chegada dos navios à Venezuela. Essa aí foi uma decisão que a Marinha Americana, que o governo dos Estados Unidos tomou, de não impedir a chegada dos navios à Venezuela, até por questões aí humanitárias, porque senão a Venezuela realmente ficaria estrangulada em termos de combustível, mas já está tomando medidas, os Estados Unidos já estão tomando medidas para evitar que outros navios transportando combustível para a Venezuela cheguem, né? Então vamos acompanhar. Uma outra notícia também que estamos de olho, uma crise, vocês se lembram que já tem alguns podcasts atrás, eu comentei sobre uma praga de gafanhotos no leste da África, atacando vários países africanos, comprometendo aí a agricultura desses países. Essa praga de gafanhotos ela foi migrando e ela agora está no Paquistão e na Índia, né? Não podemos, obviamente, uma catástrofe tanto para Paquistão e Índia ter uma praga de gafanhotos na agricultura desses países. Vamos ver, vamos acompanhar aí o tamanho disso, o impacto disso, né? Um ponto importante. E falando de Índia, lembrando a vocês que aquela questão de fronteira entre Índia e China ainda permanece delicada, né? Entrou a diplomacia aí, obviamente, os dois ministérios de Relações Exteriores de China e Índia negociando aquela questão da fronteira terrestre entre os dois países, mas é uma questão assim bastante tensa, né? E os Estados Unidos tentam aproveitar, obviamente, disso, né, se aproximando da Índia. O que os Estados Unidos puder ter de aliados contra a China é melhor para ele. Aquele mega fundo europeu, né, aquele mega fundo de emergência europeu de 700 bilhões de euros ainda não foi votado. É um ponto importante, estamos acompanhando qual será o desfecho dessa questão, que é muito importante para a Europa, a recuperação econômica da Europa. Vocês sabem que a Europa agora já está reabrindo várias coisas em termos de escolas, em termos de liberdade de ir e vir, e a grande questão que se coloca agora é como que a Europa vai reagir em termos de números da pandemia, com essa reabertura, com a volta dos turistas, etc. Isso é algo para a gente acompanhar aí para as próximas semanas. Então é isso, meus amigos. Conexão Gel número 84, muito obrigado. Tenham um bom final de semana, uma boa semana. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Cuidem de suas famílias, cuidem de seus amigos, porque a situação aqui no Brasil ainda está muito ruim. Mas vamos melhorar. Eu estou otimista que vamos passar por essa crise em breve. Obrigado.